Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gilvandro Antunes, sou sociólogo e faço parte do movimento Vidas Negras Importam. No meu canal no YouTube, eu costumo fazer alguns debates, gravar alguns vídeos que geralmente, na maioria das vezes, tratam da questão do racismo, abordando suas mais diversas dimensões. Eu tenho focado essas análises em relação ao racismo muito na teoria de Frantz Fanon, né, onde a gente teve a oportunidade de tratar de alguns livros do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, Os Condenados da Terra, o conceito de alienação em Frantz Fanon, os escritos políticos também do Fanon, entre outros vídeos. Hoje, seguindo nessa esteira da questão do racismo e também na questão do pós-colonialismo, onde talvez o Fanon seja um dos principais precursores, nós vamos tratar de um autor, de um pensador mais contemporâneo, que talvez seja hoje o principal expoente nesse debate sobre o racismo na dimensão pós-colonial, que é o filósofo camaronês Achille Mbembe. O Achille Mbembe, qual é a inovação que ele traz? É o Achille Mbembe que leciona hoje na África do Sul e também nos Estados Unidos. A principal contribuição do Achille Mbembe, entre tantas outras contribuições que ele traz, é a questão do conceito de necropolítica. O conceito de necropolítica, inclusive, ele tem um livro, né, onde nós vamos nos basear para fazer esse vídeo, que é a necropolítica enquanto uma política da morte, como o próprio tema de forma bastante clara traz. Esse conceito de necropolítica, o Achille Mbembe ele vai beber em diversas fontes. Ele vai beber em Foucault, no conceito de biopoder do Foucault, ele vai beber na questão do colonialismo do Frantz Fanon, ele vai trazer elementos muito importantes também da Hannah Arendt e de tantos outros atores que trabalham essa questão do Estado moderno, da morte como algo racionalizado, não da morte enquanto um elemento, digamos assim, de selvageria, mas como um elemento pensado, enquanto uma racionalidade do Estado moderno. Bem, diante dessa perspectiva, o Achille Mbembe ele vai trabalhar o conceito de soberania. A soberania no Estado moderno ocidental vai ser uma soberania do direito à morte. O Estado moderno, para ser um Estado soberano, ele precisa ser um Estado que tenha o direito à soberania à morte. Bem, dentro dessa perspectiva, vai ser estabelecido uma política aí muito baseada em relação à teoria de biopoder do Foucault, que é uma perspectiva dentro dessa soberania da morte e a soberania da vida, que é deixar viver e deixar morrer. E no caso da necropolítica, é deixar viver e fazer morrer. Por quê? Porque dentro da perspectiva do Estado moderno, sobretudo com o advento da Revolução Industrial, é necessário que o Estado moderno, sobretudo a classe social que dirige esse Estado moderno, ela tenha uma dominação sobre o corpo. E aí o corpo entendido como um elemento físico, a constituição física do corpo, mas também como um elemento simbólico. Né? Lembremos que na antropologia e na psicanálise o corpo não é só a constituição biológica, mas tudo que compõe, sobretudo, os aspectos simbólicos e culturais também. E dentro dessa perspectiva de dominação,
o corpo ele vai ter que desempenhar um papel de produtividade nessa sociedade industrial e tanto como alguns gostam de trabalhar agora, na sociedade pós-industrial. Mas para que este corpo seja produtivo, é necessário que esse corpo seja disciplinado. Esse corpo vai ter que ter a disciplina para ser um corpo produtivo. E nessa perspectiva de uma sociedade capitalista, alicerçada na produção de mercadorias para acumulação de capital, o corpo produtivo ele vai ter que ter uma política de vida, mas também vai ter que ter uma política de morte, pois não há dentro dessa sociedade espaço para todos, tanto na questão da produção quanto na questão do consumo de mercadorias. E nisso é necessário que esse Estado moderno, soberano, que tem um direito sobre a vida e sobre a morte, ele desenvolva hierarquias. Ele precisa definir quais são os seres humanos que vão estar no lado da política do deixar viver e quais são os seres humanos que vão estar ao lado dessa política do deixar morrer, ou até mesmo do fazer morrer. Nessa perspectiva, o conceito de raça, que é um conceito ocidental moderno, já do século XIX, início do século XX, que coloca a raça como um elemento classificador dos seres humanos, classificador geográfico, classificador cultural, classificador biológico, classificador intelectual, ele vai desenvolver um papel fundamental. Lembremos que o conceito de raça, ele só é útil junto com o racismo. O conceito de raça não é algo solto, não é algo pensado sem nenhum tipo de pretensão. Não, o conceito de raça ele vai estar alicerçado, ele vai alicerçar a questão da política racista. Bem, nessa perspectiva vai ser hierarquizado raças, nacionalidades e, portanto, também culturas que vão ter o direito à vida e raças, nacionalidades e culturas que não vão ter o direito à vida e que serão na maioria das vezes deixadas para morrer. E quando a gente diz deixadas para morrer, não é só a morte diretamente, aquela morte, digamos assim, por assassinato, que também vai ser, mas também uma perspectiva de abandono de políticas públicas, de abandono de políticas de saúde, enfim, todo o arcabouço que a concepção moderna de vida e de bem-estar vai trazer. Bem, com isso, é preciso que essas raças, esses conceitos racistas de raça, para fazer a política da morte, é preciso fazer uma política de desumanização. Desumanizar o outro é parte fundamental da política de deixar viver e fazer morrer. Isso porque é preciso fazer com que a morte do outro, o abandono do outro à própria sorte ou à própria morte, ela não seja vista como algo desumano, mas muitas vezes como algo necessário. Então, para isso, é necessário, além de hierarquizar, é necessário também classificar. Então, aqueles que vão ter direito à vida, geralmente as pessoas brancas, as pessoas, sobretudo de países mais ricos, ou as elites dos países não ricos, geralmente elites brancas, vão ser classificadas como pessoas do bem, cidadãos de bem, não é? Pessoas que trabalham, pessoas que se esforçam. E no outro lado, o conceito racista vai trabalhar geralmente com pessoas negras, não só negras, mas sobretudo negras, como pessoas que não trabalham, pessoas perigosas, pessoas
que ameaçam o bem-estar e a vida de outros, do outro polo, né, recém aqui citado. Então, a política de morte ela vai ter que hierarquizar, desumanizar, para que a política de morte seja algo racionalizado, algo legitimado, né? Aquilo que se chama a política de morte e até de terror, né? Do Estado com algumas raças, com algumas classes sociais que vão estar no polo da política de morte, enquanto outras estarão no polo da política de vida. Para isso, é necessário que o Estado junte, dentro dessa política de morte, morte e burocracia, para parecer que isso não é apenas uma perseguição, um assassinato, mas seja algo racionalizado, né? De forma que, tanto, né, como exemplo, as polícias, ao praticarem uma política de genocídio contra a juventude negra, por exemplo, aqui no Brasil, isso não seja visto como um assassinato, como genocídio, mas visto como uma política necessária, inclusive de bem-estar, para outra classe social ou para outra raça que compõe a classe social, digamos assim, tida como superior, como algo que está ao lado do bem e da produtividade. Bem, essa vai ser a política de morte. Esse vai ser o conceito de necropolítica desenvolvido pelo Achille Mbembe e que vai trazer essa questão. A questão da dominação geográfica, né, aí baseado em Fanon, a questão da política de deixar viver e deixar morrer, onde o racismo vai ser um elemento, digamos, estruturante dessa política, aí baseado em Foucault, e também na questão do estado de exceção, do totalitarismo, onde ele vai se basear muito nas questões de Hannah Arendt. Né? Lembramos que para Hannah Arendt, a questão do nazismo, onde o Achille Mbembe vai falar que o nazismo foi a máquina de matar do Estado, que foi mais a fundo na questão de matar com racionalidade, onde o racismo foi a parte central disso, né, dessa política do Holocausto, né, sofrido por judeus, não só por judeus, mas sobretudo pelo povo judeu, onde o racismo alemão contra o povo judeu e a desumanização e a racionalização moderna foi o alicerce do Holocausto, a Hannah Arendt vai dizer, assim como o Fanon, né, os dois nesse sentido, sem se combinar, tiveram um pensamento muito parecido, que o nazismo foi a política colonial onde a Europa como um todo, não só a Alemanha, mas a Europa como um todo, já desenvolvia nas suas colônias na África e levou esse tipo de política de racionalidade da morte para dentro do seu próprio território, não é? Então, a política de morte, por fim, o Achille Mbembe vai desenvolver, olha, tem 3 estágios, que não são estágios separados, não são estágios, digamos, separados um do outro, mas ele vai dizer, olha, a plantation, onde foi a política de desenvolvimento econômico europeu nas colônias da América, no algodão dos Estados Unidos, nas Índias Ocidentais da América Central e também na cana-de-açúcar e parte da zona da Prata e da Prata também na América Espanhola. A plantation foi uma política, uma necropolítica a serviço de uma modernidade, digamos assim, ali, o início, né, o início da modernidade, onde o escravo perdia todo o seu estatuto, né? Era tirado de casa numa travessia transatlântica e ali perdia todo o direito ao seu corpo. Num segundo momento, o colonialismo europeu em África também fazia aquilo que o Fanon chamava de terror permanente, não é? Onde também
a política de morte, o estado de exceção era uma regra nas colônias. E depois, a que a gente abordou agora, a questão do nazismo, né? O nazismo como, digamos, uma política de terror permanente, de estado de exceção e da racionalidade da morte transplantado das colônias para o próprio território europeu durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, nessa perspectiva, gente, é fundamental ler o Achille Mbembe. É fundamental também, que a gente não vai conseguir desenvolver aqui, senão o vídeo fica muito longo, a questão da dominação, né, da colonização tardia, que ele vai desenvolver em relação à questão da Palestina, a dominação israelense na Palestina, também alicerçado no racismo, na dominação do corpo, na dominação territorial, na política permanente do terror. Quem quiser fazer um debate mais aprofundado sobre racismo, é necessário estudar o Achille Mbembe. Espero que a gente tenha contribuído um pouco com esse debate. Eu acho que a gente abre mais debate do que encerra, mas com certeza ler Achille Mbembe é parte necessária do debate contemporâneo, inclusive a própria crítica, né, ao Achille Mbembe, que eu acho que a crítica marxista há algumas perspectivas insuficientes ou críticas, talvez até às vezes injustas, que o Achille Mbembe faz ao marxismo também são fundamentais. Mas lembrando que são críticas ricas, lembrando que o debate de Achille Mbembe não se encerra. Ele sempre abre perspectivas muito mais elevadas. Tá bom, gente? Espero que vocês curtam. Visitem nosso canal lá, o Gil Antunes, no YouTube, e vamos seguir esse debate. Vidas negras importam.